Amigos, estamos aqui para um bate-papo sobre jurídica eleitoral, sobre direito eleitoral, sobre a política atual e marketing político, é claro, com o Dr. Tássio. O Dr. Tássio está militando na área já faz alguns dias e também está ajudando a nós a promover, né? Promover como eu falo, as coisas corretas da questão eleitoral, para informar realmente essa nova leva, talvez, de políticos que a gente pode ter e que estão chegando aí para o próximo ano, né? Que a gente sabe que a gente já está na pré-campanha e toda a informação e todo o preparo é muito importante. Seja bem-vindo, Tássio. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, né, sobre política, sobre eleições, sobre direito eleitoral. É o que eu sempre falo quando tem oportunidade. A gente tem esse papel de levar a educação política para a sociedade, né? Acho que o eleitor, o cidadão de modo geral, ele tem acompanhado de forma mais atenta a política nos últimos anos. E a gente promovendo essa educação política, a gente está educando. Então, o cidadão bem informado, o eleitor bem informado, a chance dele fazer uma escolha acertada é muito maior, né? Sem sombra de dúvidas. Com certeza, com certeza. E quanto tempo você já atua na área? Onde que você viu que você se interessou mais pela área do direito eleitoral, do direito político, né, voltado para agentes públicos? Ivan, desde muito novo eu acompanho política, né? A família do meu pai é uma família envolvida no meio político, sempre em bastidores, né? A minha avó foi vereadora lá no município de Tarauacá, no interior do estado do Acre. Então, desde muito novo, eu sempre estava ali acompanhando as reuniões. As primeiras lembranças que eu tenho, devia ter uns 7 anos, era um comício. Aquela praça central da cidade, tinha um caminhão atravessado, caixa de som, aquela multidão, bandeira. Então, eu cresci com a política muito presente, né? Então, participava de campanha quando pequeno, distribuindo santinho, distribuindo material. Então, de fato, eu tinha esse envolvimento. E aí, na graduação, no 6º período, eu tive a disciplina do direito eleitoral. Meu professor era um juiz eleitoral à época, e isso lá em Rio Branco, no Acre, né? E ali eu encontrei, falei, opa, vou juntar duas coisas que eu gosto, a política e o direito. E aí eu encontrei no direito eleitoral essa área de atuação. Então eu saí da faculdade já decidido que direito eleitoral seria a minha área de atuação, aí depois fui buscar especialização, curso, e aí a gente já está há quase 10 anos atuando na parte do direito eleitoral. E sem política a gente não vive, né? Tem algumas pessoas às vezes falam assim, eu detesto política, mas alguém vive sem a política? Não tem como. A política ela faz parte do nosso dia a dia, né? E já dizia lá os grandes pensadores, né? Se você não gosta de política, você será governado por alguém que gosta, né? Então, assim, a política está no nosso dia a dia, em tudo. Mas mesmo não gostando, você acaba fazendo política no dia a dia, desde um relacionamento com um vizinho seu ou de uma negociação com o filho. Com certeza, nós somos seres políticos, né? A política está na nossa essência. Então, você pode não ter ali aquela inclinação para político partidária ou para política de representação ali de ser um vereador, um deputado, mas você no teu dia a dia, como você bem colocou, você faz aquela política da boa vizinhança, né? Esse ditado popular. Então, nós somos seres políticos. Então, faz parte do nosso dia a dia e não tem como a gente fugir da política. E melhor ainda é a política na democracia. Se não houvesse democracia, nós não ia estar aqui batendo esse papo hoje, né? Com certeza, nós não teríamos essa liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, né? Eu não sou obrigado a concordar com o que você pensa, mas eu tenho que defender o teu direito de expressar o teu pensamento, né? Então, a democracia nos garante isso. E o ruim da política é a politicagem. Né, a politicagem, a gente vê aí nos últimos anos a política brasileira sendo colocada ali na lata do lixo, né, sendo objeto de muitas manifestações populares de forma contrária. Até a nova geração tem até uma aversão à política, porque nos últimos 10, 12 anos pegou ali diversos escândalos. Né? Então a gente vê isso no dia a dia, as novas gerações não querendo participar da política. E uma coisa que afeta bastante é a questão das fake news, né? Que assusta, principalmente mais no período eleitoral. Você não sabe em qual informação confiar, inclusive até em veículos de comunicação.
às vezes sai uma informação totalmente contrária ou errada. Como é que você vê essa questão? Isso é uma coisa que está crescendo muito, né? Começou ali esse termo fake news a se propagar vindo lá dos Estados Unidos, né? Aquela primeira eleição do Trump, e ele tomou essa onda de fake news, e nós tivemos aqui no Brasil 2018, 2020, 2022. E de fato isso é muito prejudicial ao eleitor, prejudicial à democracia, porque você tem ali uma ferramenta muito poderosa que é a internet, e que pode ser utilizado para levar informações positivas, levar propostas, né, tornar o candidato conhecido, mas quando é utilizado para a forma negativa, que é a fake news, todo mundo perde. Então, de fato, o eleitor com muita informação, ele fica sem saber, de fato, o que é verdade e o que é fake. E aí você voltou na história legal ali, na questão de 2016 da eleição do Trump. Eu atuo nas redes sociais e faço muito anúncio em rede social, a gente trabalha com clientes privados também. E depois que estourou aquela questão da eleição do Trump, com as fake news, com aquela empresa, acho que era uma empresa russa, né, que estava envolvida na disseminação de informações, as redes sociais mudaram totalmente. Até a gente sentiu em 2000, na eleição de 2018 já, ou foi 2020. Eu sei que teve a eleição, que a partir daí a gente precisou, o Facebook colocou transparência na questão dos anúncios pagos. Se o político fizer um anúncio pago durante a sua campanha, ou até nesse período agora, ele tem que fazer um rótulo. Ele tem que registrar o CPF dele lá, os dados desse anúncio, e ele vai ficar por 7 anos registrado esse anúncio lá para toda pessoa ver. Isso é uma questão de transparência que eles trouxeram, né? É até interessante, se você puxar aí na rede social, você vai lá na página da pessoa que você quer como referência, você vai e busca em biblioteca, transparência, biblioteca, você acha lá todos os anúncios que a pessoa fez nos últimos 7 anos. E apesar deles terem feito isso, para melhorar, para trazer transparência, a gente ainda sente dificuldade nas redes sociais com a disseminação de informações falsas, porque daí não é o político. O político já está sendo bem policiado, já está sendo monitorado e exigido transparência dele, mas do resto das pessoas, né? E na mini reforma política eu vi alguma questão sobre essa questão, né, de rede social. Você tem acompanhado sobre a mini reforma? Sim, Ivan, com toda essa transformação social da internet na era da fake news, levou com que a própria justiça eleitoral tivesse que evoluir rapidamente também no entendimento, no posicionamento sobre essas matérias. E aí o Congresso Nacional tem criado algumas leis, alguns mecanismos para tentar frear essa disseminação de fake news, né? Então você tem ali a figura da propaganda eleitoral negativa, né? Então quando algum adversário promove a fake news ou espalha um boato para denegrir a imagem do adversário, isso é configurado uma propaganda eleitoral negativa e é punido por lei. Então não só o parlamentar que tivesse iniciativa, mas também os apoiadores que estão em volta, que a gente quando fala de política, eu sempre digo isso, Ivan, a gente está falando igual futebol. Política nós temos torcidas, né? Nós temos, envolve paixão. E numa campanha eleitoral, aquele tiro curto ali de 45 dias, a gente vê ali a torcida em muitos momentos inflamada, né? Principalmente na reta final. E é comum que um ou outro que acha que está ajudando o candidato, fala, ó, eu acho que eu vou ajudar o meu candidato, vou publicar alguma coisa aqui. Você está trazendo um problema muito sério, que em vez de ajudar, você vai estar prejudicando. Então a mini reforma eleitoral, ela também está trazendo no texto, no capítulo sobre propaganda e internet, alguns pontos para que nós possamos ter mecanismo de fiscalização. As redes sociais fizeram um termo de cooperação técnica, né? O Google, o Meta, um termo de cooperação com o TSE, para que esses dados dos eleitores também fiquem ali armazenados e você tenha mecanismos de identificar de onde partiu aquela mensagem, seja através do IP do computador ou dos dados de quem está registrado naquela conta. Muito bom. O que você acha assim, mais importante ainda na mini reforma? Bem, a mini reforma ela está apontando de várias frentes, né? É comum a gente ver a cada 2 anos o Congresso Nacional ali no meio de agosto, setembro, forma uma comissão e debate pontos da legislação eleitoral. Nas eleições municipais é que costumam acontecer os chamados testes, né? Até na linguagem popular a gente diz que o vereador ele é cobaia.
Então, toda a invenção da legislação eleitoral, primeiro eles testam com os vereadores. Se der certo, aplica para os deputados. Se não, você retira do texto, né? Então, por isso que seriam essas cobaias. E nesse texto da mini-reforma que foi aprovado na Câmara, nós temos, por exemplo, a ligada à propaganda. Você tira o limite de adesivos, por exemplo. É uma evolução, né? Lembra que nós tínhamos, até eleições de 2016, 2014, era permitido o candidato pintar o muro, era permitido o candidato distribuir camisa, caneca, caneta, né, brindes. E aí a legislação foi e retirou essa possibilidade. Em 2016, a reforma eleitoral ela limitou o tamanho de adesivos, de propaganda, né? Você tinha ali no máximo meio metro quadrado. Agora não, com a proposta que foi aprovada na Câmara, você volta ali a ter liberdade no tamanho do adesivo. Então nós vamos voltar a ter aqueles carros ali plotados, né, com a imagem do candidato. Então assim, para quem já tem uma estrutura, os donos de gráfica que gostaram dessa alteração, né, vão poder vender mais. Mas também a gente parte daquele ponto da isonomia. Aquele candidato mais humilde, que não tem tanto recurso, ele vai conseguir disputar em igualdade? Né? Mas eu sou favorável a essa mudança. Eu acho que o eleitor ele não define o voto pelo tamanho do adesivo. E não é o papel da Justiça Eleitoral estar indo com a régua na mão para medir se o adesivo tem meio metro quadrado ou metro quadrado. O voto você vai se definir pelo relacionamento com o eleitor e pelas propostas que você pretende defender, né? Mas você sabe que principalmente o político tradicional, ele fica agoniado, né, para ver a proporção em quantidade de adesivo, de mostrar, né? E a gente já viu em várias campanhas que não é isso que faz a diferença, né? Não é o tamanho do investimento ou a quantidade de carros adesivados, né? A gente vê até às vezes em carreata, na reta final da campanha. Isso vale muito para as pessoas em volta do candidato, né? Eles se vangloriam da sua carreata. Teve 1000 carros na minha carreata. E não necessariamente você vai ter os 1000 votos. Né? Isso mesmo. E isso é a mesma coisa que eu sempre falo também na questão de rede social. Não necessariamente não existe essa questão de seguidores, por exemplo. Você tem 30 mil seguidores, você vai ter 30 mil votos. Isso não existe. Você tem tantos milhões de visualizações da sua rede social, você vai converter isso em voto. Isso não existe. Essas métricas não são base para voto. Voto é voto na urna. É só assim que você consegue medir a votação da pessoa. A quantidade de seguidores não faz votação. Isso aí essa métrica não é compatível com a urna, né? E às vezes tem gente que quer, não, eu quero ter uma quantidade grande. Sim, quando uma pessoa entra na sua rede social e vê a quantidade de seguidores, assim, você tem uma moral maior, né? Tem mais respeito. Autoridade, né? É uma autoridade. Mas não quer dizer que signifique votos, né? Porque tem pessoas que às vezes gostam das suas ideias e não votam em você, né? E numa eleição para vereador, ela que é a próxima que a gente vê muito isso, né? Nem sempre seus amigos em volta de você vão votar em você, porque daí tem um outro amigo que sai muitos candidatos, né? Eu falo, Ivan, que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Porque você tem ali proporcionalmente um número muito grande de candidatos numa região geográfica pequena. Então você sempre vai ter alguém da sua família que é candidato, alguém da tua igreja, alguém do teu trabalho, ou um primo que também deseja ser candidato. Então, às vezes em uma família você tem 2, 3 candidatos. Então, ou seja, é a eleição mais difícil. Quem consegue ganhar uma eleição de vereador está preparado ali para daqui um pouco tentar novos passos, certamente. Isso mesmo. Ainda sobre a mini-reforma, como é que ficou a questão das sobras, ali do coeficiente, né? Como é que ficou essa questão? Ivan, esse foi um tema muito polêmico no texto apresentado lá na Câmara, porque foi a grande diferença das eleições de 2022. Porque antes da reforma de 2021, todos os partidos que participavam das eleições poderiam participar da chamada sobra de votos. E aí, na alteração de 2021, só podia participar dessa divisão os partidos que tivessem atingido no mínimo 80% do quociente eleitoral e os candidatos desse partido que tivessem obtido no mínimo 20% do quociente eleitoral. Pela proposta, acabou com essa regra. Você volta à regra dos 100% e volta que todos os partidos participem dessa sobra.
Porém, eles fizeram uma alteração na chamada terceira rodada, que seria, vamos colocar em exemplo prático, para quem está nos acompanhando aqui poder compreender melhor. Em uma Câmara de 9 cadeiras, por exemplo. Ali os partidos vão disputar a eleição e dessas 9, 6 cadeiras são preenchidas de forma direta, né, pelo quociente eleitoral. Sobraram 3. Alguém vai ter que sentar nessas 3 cadeiras. Como que fica após essa reforma? Todos os partidos que participaram da eleição vão participar dessa divisão, porém o candidato tem que ter no mínimo os 10% do quociente eleitoral, senão ele está fora... O candidato, senão ele está fora dessa distribuição. Tássio, mas fizemos a rodada aqui e ninguém tem os 10%. Como que fica? Aí essas cadeiras vão para o partido que tiver a maior média de votos. Inclusive, esse assunto está sendo debatido lá no STF. Uma ação direta que foi proposta pelo PSOL, pelo Podemos e outros partidos, justamente que eles querem que já seja aplicado desde a eleição de 2022. Que é o artigo 109 do Código Eleitoral. Ou seja, havendo vagas e ninguém preencheu esses requisitos, essas vagas vão para o partido que tiver a maior média. Mas se retroagir essa questão, nós teríamos uma mudança grande nas eleições de 2022, né? Sim. Teria uma dança de cadeiras agora. Seria uma dança de cadeiras, porque o estudo que foi realizado na Câmara Federal, nós teríamos alteração de 7 parlamentares. Em todo o Brasil, né? 7. Não é muito. Inclusive, teria alteração aqui no estado de Rondônia. Essa da questão do Rafael Fera, né? Isso, sairia o deputado Lebrão e entraria o ex-vereador Rafael Fera. Então, seria essa alteração relativa a Rondônia. Na Assembleia, que também, em regra, teria a mesma aplicação, nós não teríamos mais nenhuma mudança. O Rafael Fera, mesmo cassado, na Câmara Municipal, ele poderia entrar ainda, ele consegue entrar ainda como deputado federal, caso... Sim, poderia, porque essa cassação dele, que gerou uma inelegibilidade, é o que nós chamamos na legislação de inelegibilidade superveniente, ou seja, ela aconteceu posterior ao fato da eleição. Então, caso o STF decida pela modulação de que sim, deve ser aplicada em 2022, ele poderia assumir o mandato de deputado federal, cumpriria este mandato, porém não poderia disputar uma reeleição. Entendi. Mas ele está lutando ainda na justiça, tentando reverter essa situação, né? Sim, ele entrou com uma ação judicial, né? Está tentando anular a decisão que foi tomada na Câmara. E aí, processo judicial, a gente tem que aguardar como que vai ser. Aguardar os próximos capítulos. Exatamente. Né? Ainda mais sobre a mini-reforma, o que você tem para dizer para nós? A mini-reforma, ela traz também a possibilidade dos pré-candidatos, né? Ela amplia ali as possibilidades do pré-candidato já nessa fase, anunciar essa pré-candidatura, participar de eventos, divulgar quais são as suas ideias, as suas propostas, e cria também a figura da fase administrativa da campanha, quando no texto aprovado antecipa o prazo para as convenções, que acontecia ali final de julho, início de agosto. Então você traz o prazo para a convenção a partir do dia 5 de julho, então você puxa praticamente 15 dias do que nós estávamos acostumados e dá um prazo para que os partidos possam fazer a chamada fase administrativa, que é fazer a inscrição do candidato com CNPJ, organizar melhor, abrir as contas em banco. Então toda essa parte mais burocrática ganhou um capítulo específico no texto da reforma eleitoral. Isso ajuda também nós da área do marketing, né? Porque com certeza. Não tem nada melhor que você poder organizar um pouco melhor a campanha uns dias antes, deixar todo o material pronto, tudo criado, todas as ideias já no papel e pronto, fazer o planejamento para chegar no dia 16 de agosto? Dia 16 que começa. 16 de agosto, começar com tudo organizado. A campanha está na rua, né? A campanha está na rua, né? Sei que é uma correria depois da convenção. Depois, quando sai o CNPJ, na última campanha, sei que foi uma correria para fazer impresso, para fazer tudo, para começar o quanto antes com todo o material, né, necessário, né? E é importante também essa alteração no calendário eleitoral para que a Justiça Eleitoral possa julgar os pedidos de registro de candidatura. Porque nós tínhamos anteriormente que os partidos poderiam registrar os candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto. E no dia 16 já começava a campanha. Então a Justiça Eleitoral ela tinha pouco tempo para analisar a documentação, para analisar se aquele candidato ele tinha alguma condenação, algum problema na justiça. E agora, com antecipação das convenções, a Justiça Eleitoral também ganha um tempo maior para fazer uma análise dessa documentação. É que a gente tem um problema sério que às vezes tem candidato na rua fazendo campanha
legalmente impedido, mas não foi julgado, né? E Exatamente. isso acaba confundindo o eleitor, né? Demais, até porque você, em que pese precise de uma decisão final para ter excluído o seu registro, você pode continuar exercendo todos os atos de campanha. Então ele vai continuar fazendo corpo a corpo na rua, vai continuar fazendo reunião, e aí chega no dia da eleição, se esse registro dele for indeferido, o nome dele nem vai para a urna. Aí o eleitor vai lá, fala, vou votar no Ivan. Coloca o número do Ivan, mas cadê o Ivan na urna? Aí começa aquelas falas, a urna foi adulterada, o código-fonte da urna, mudaram e tiraram o meu candidato, que foi o Ivan, quando na prática, esse candidato teve o seu registro indeferido e não foi colocado lá o nome dele no arquivo da urna, simplesmente isso. Sim, é bem simples e às vezes se torna complexo por causa da demora. Da demora e outra, essa questão da urna eleitoral ganhou também uma narrativa política muito forte. E isso na reforma eleitoral de 21, que nós tivemos aquela proposta do voto impresso, onde você teria ali um canhoto impresso para conferir o voto, virou objeto também de narrativas, né? As pessoas aliadas ao presidente Bolsonaro defendiam que fosse feito esse voto impresso, a Justiça Eleitoral disse que isso inviabilizaria por conta do custo, teria que ser estudado com um tempo maior, ou seja, virou uma narrativa política, né? Isso mesmo. E... E ainda segue, né? Ainda nós vamos ouvir ainda muito até... Eu não sei o que acontece na política brasileira hoje. Por exemplo, nós estamos vivendo, nos últimos anos, nós vivemos dois extremos da política, né? Fomos para a extrema direita e agora nós estamos na extrema esquerda. E assim, a minha visão como pessoa, como cidadão, que os dois extremos são prejudiciais. Até gente ficando com raiva comigo, né? Ficar com raiva de mim ouvindo isso. Mas os dois extremos são prejudiciais para nós, para o crescimento do Brasil. Com certeza. Atrapalha em tudo. O extremismo atrapalha. Com certeza, porque quando você tem dois extremos, você não tem diálogo. E quando você não tem diálogo, você não tem avanço. Se você não tem avanço, você não tem uma entrega efetiva do serviço público. Isso mesmo. E não pode perder o foco. A política, o cargo, o poder, tudo isso está ligado à política. Mas a essência da política é o quê? Você fazer a entrega de um serviço público. O Estado, e quando eu falo Estado, a questão administrativa, ele não para. Você pode ter tempos em tempos que vai ser um governante de esquerda ou de direita, mas a administração pública ela é contínua. Então, não posso me valer da minha ideologia para atrasar a entrega do serviço público, né? E isso, muitas vezes, atrasa. Nós tivemos, por exemplo, na mudança de governo Bolsonaro e Lula, uma dificuldade da criação da equipe de transição. Ou seja, é uma questão estritamente técnica, administrativa, para você passar como que está a situação do país. Isso é feito também no município, mas que por questões políticas não foi feito. Então atrasa quem está chegando agora também, o novo governante. E a gente vê, às vezes, até em pequenos municípios, em municípios, na verdade, né? O prefeito que está saindo com raiva do prefeito que está chegando, às vezes não passa nem a senha das contas, não passa acesso detalhado das contas e dos processos, e o prefeito entra perdido, porque não teve a fase de transição correta, da forma correta, como deveria ser, né? Isso é um revanchismo político que só prejudica a população, né? Prejudica as pessoas, prejudica todos nós, né? Hoje nós ainda temos muito o processo digital, né? Então, boa parte dos documentos públicos estão de forma digital. Então, você consegue acessar no portal hoje melhorou bastante. Antigamente, o prefeito perdia, pegava aquela montoeira de papel ali, levava embora, e o novo prefeito chega lá na prefeitura, tem malemar a cadeira para sentar, e a lâmpada do gabinete muitas vezes está até queimada e tem que abrir um processo de licitação para poder trocar essa lâmpada. Então isso antigamente era muito comum. Tem história aqui em Rondônia que o prefeito teve que contratar um chaveiro para abrir a porta da prefeitura. Olha aí, para você ver que antigamente aconteciam muito esses causos, né? Então assim, hoje você ainda tem uma evolução porque está tudo digitalizado. Então assim, tem que ter essa continuação na entrega do serviço público. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho. Você publicou um vídeo hoje que eu vi falando sobre a diminuição das cadeiras na Câmara Municipal de Ariquemes. Eu fiquei imaginando se essa moda pega. Olhando como cidadão leigo,
pode imaginar que isso é uma maravilha. Economia aos cofres públicos. Como é que você viu isso? Como é que foi essa decisão? Foi baseado em que a decisão que foi votado, né? Os vereadores aprovaram a diminuição, era de 13 para 11. Isso. Ivan, na verdade, todo esse movimento começou na reforma eleitoral de 21, que nós tivemos uma mudança na quantidade de candidatos que o partido poderia registrar. Antes você tinha ali de acordo com a população. Então, municípios acima de 200 mil habitantes, o partido ou coligação, que era permitido à época, poderia registrar até 200% das vagas em disputa, né? Ou seja, 2 vezes a vaga. Aí teve uma alteração para 150%, 1,5 vezes. E em 2021 padronizou. Independente do tamanho do município, seja São Paulo, seja Ariquemes, o partido só pode registrar até 100% das vagas em disputa. Ou seja, Ariquemes, que tinha 13 vereadores, o partido ou a federação poderia registrar até 14 candidatos, respeitando aquela regrinha lá dos 30%, que depois a gente pode até falar sobre ela. E aí, quando o Congresso diminuiu o número de candidatos, muitos parlamentares foram fazer conta. Falou, opa, se tiver muita cadeira, são mais concorrentes, mais adversários. E aí, houve essa proposta, né, proposta feita pela mesa diretora da Câmara de Ariquemes, para que fosse feita uma alteração na lei orgânica do município, que é onde disciplina o número de vereadores. Eu lembro quando foi aumentado o número 11 anos atrás, e já faz acho que mais de 10 anos, né? Acho que era 11 antes, né? Isso, e aí subiu para 13. Por que sobe? Porque o artigo 29 da Constituição diz que o número de vereadores de um município ele é proporcional ao número de habitantes. E nós tivemos o último censo de 2022 que colocou Ariquemes com quase 97 mil habitantes. Então, Ariquemes já é um porte de um município médio para grande, que pela Constituição já poderia ter até 17 vereadores. Não obrigatoriamente ter 17, mas poderia ter 15, entendeu? E aí, nessa questão das contas, do cálculo, que aí a gente fala do quociente eleitoral, os vereadores entenderam por bem reduzir o número de vereadores, ou seja, reduzindo o número de cadeiras, automaticamente eu estou reduzindo também o número de candidatos. Reduzindo o número de candidatos, eu estou diminuindo o número de adversários. Para quê? Para que tenha ali uma maior facilidade de reeleição dos atuais vereadores e assim tenha uma dificuldade de candidaturas ali chamadas de renovação. Interessante isso aí, hein? Diminuição, então ela não está ligada diretamente à economia de recursos públicos? De forma alguma, porque o repasse feito pela Prefeitura à Câmara é estabelecido na Constituição. Então você vai ter ali o repasse de 6%, né, o chamado duodécimo, que vai continuar sendo feito normalmente. E se nós formos analisar nos últimos 3, 4 anos em Ariquemes, nós temos tido ali um superávit financeiro, ou seja, ano após ano a Prefeitura arrecada mais do que gasta. Então, não é questão orçamentária. O orçamento da Câmara está com a saúde financeira ok, tudo em dia. Então, na verdade, a Câmara teria condições financeiras de arcar até com 17 vereadores, se fosse o caso. Claro, você poderia fazer um ajuste ali nos valores que são pagos em diárias, nos valores que são pagos em cursos, algo do tipo. Mas financeiro não é o motivo dessa redução. É porque Ariquemes hoje ela está com uma saúde financeira muito boa também, né? O município de Ariquemes, a prefeitura de Ariquemes, ela tem um dos melhores orçamentos do estado. Quanto mais ou menos? Em torno de... Salvo engano, 500 milhões, um orçamento, uma saúde financeira muito boa, porque é diferente de muitos municípios pequenos que dependem ali do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios para sobreviver. Ariquemes vive uma outra realidade. Onde arrecada com impostos. Você tem uma economia privada, né, iniciativa privada muito grande, o agro também muito forte, e automaticamente você tem recolhimento de ISS, você muito tem o repasse do Estado também. Então, os fundos constitucionais, Ariquemes está bem. E circula muito dinheiro aqui, e isso significa que aumenta também a arrecadação por meio do ISS. Então, a Prefeitura de Ariquemes vem arrecadando ano após ano muito recurso. Isso mesmo. Mas você citou a questão do censo, e isso é uma coisa que eu tenho que até comentar. Cara, o censo 2022, o IBGE que me perdoe, mas ele foi mal feito. E eu vi com os meus próprios olhos.
a gente fez uma força-tarefa. Na verdade, essa força-tarefa se iniciou um dia quando a gente foi com o deputado Pedro no IBGE em Porto Velho. Tentar intervir pelos municípios, principalmente os municípios menores. E o município de Cujubim, da onde que ele foi prefeito, e eu também já fiz parte da administração, ele tinha caído muito a população. De 27 mil, onde que antes era só uma estatística, né? E ele caiu para 13 mil. Não fazia sentido. A gente conversava com as pessoas e a maioria das pessoas que a gente encontrava não tinham sido recenseadas. Aí o IBGE, nos últimos 30 dias, em março, colocou 2 pessoas para ajudar numa força-tarefa. E a gente juntou um monte de pessoas e fomos para a rua ajudar essas pessoas a recensear. E ali não rendeu muito nesse período, nesses 30 dias, que era só 2 recenseadores, e aumentou ainda um pouco a população, e a gente viu como tinha sido mal feito o censo. E isso está prejudicando os municípios hoje. Como é que você tem visto isso? Porque o FPM está caindo. Tem caindo não é só pelo censo, né? Também por o governo federal está segurando para investir em outras coisas. Mas os municípios pequenos estão lascados nos próximos anos. Eu vejo dessa forma. E até os pretensos candidatos a prefeito, eles têm que pensar muito nisso, se vale a pena arriscar ou não, porque vai ser uma dificuldade grande. Você fazer uma gestão de um município com orçamento comprometido é muito complicado. E aí você tem Tribunal de Contas fazendo todas as fiscalizações, né? O prefeito ele responde solidariamente com os secretários do município por conta do orçamento. Então, para quem pretende uma candidatura do Executivo ano que vem, deve se valer desses dados, desse número e pensar muito bem. Vale a pena? Às vezes você passa toda uma vida ali construindo um patrimônio, com muito sacrifício, com muito suor, e às vezes em um mandato de 4 anos você tem esse patrimônio comprometido por conta de alguma irregularidade. E é bom falar que muitas vezes essa irregularidade não é porque o gestor quer lesar o município. Não, na administração você está sujeito a, às vezes, não aplicar de forma correta, ou o entendimento do tribunal ser de uma forma e você ter feito de outra. Então, muitas vezes você traz para a sua vida privada, para o teu patrimônio, uma situação muito ruim. Né? Então, de fato, essa questão do censo tem prejudicado muito os municípios, não só pelo FPM, mas tem outros fundos que são ligados também à população, por exemplo, o Fundeb. A educação, a União, ela faz o repasse do Fundo da Educação. Os investimentos na saúde. De acordo com a quantidade de alunos. Então, se você diminui também a população, você automaticamente diminui o número de alunos. O repasse diminui. A saúde da mesma forma. E certamente, nos municípios pequenos, onde você tem uma falta de médicos especialistas, o custo com a saúde certamente está no top 1 de qualquer orçamento do município. Qualquer orçamento, sempre. E é uma dificuldade assim que os municípios pequenos enfrentam. Geralmente, uma das piores é a área da saúde. Com certeza. Não à toa que tem crescido nos últimos anos também aquelas iniciativas de fazer a terceirização da saúde. Muitas vezes o município ele não dá conta de fazer a oferta de saúde de maneira adequada, ele busca terceirizar, né, uma empresa, um consórcio de empresas que vai fazer o investimento da saúde, e a prefeitura vai ali remunerar essa empresa. Então, assim, em alguns municípios dá certo, em outros não. Cada realidade é uma realidade, né, Ivan? Eu tenho acompanhado a história de alguns municípios em Rondônia que fizeram a terceirização. As informações que eu recebi diz que funcionou muito bem. E é uma questão até ser pensada pelos prefeitos de pequenas cidades, se realmente pode fazer a mudança ou não em seu município, porque a saúde é coisa séria, né? E ainda mais com essa redução do FPM, às vezes a terceirização pode facilitar o acesso e funciona como uma empresa, porque sabe como é difícil, principalmente com o pessoal, de lidar no poder público. O pessoal não é fácil de gerenciar uma equipe, de gerenciar médicos, de gerenciar enfermeiros. Isso eu vejo assim uma das maiores dificuldades dos gestores, né? E atrair esses profissionais também, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que a administração pública ela tem que evoluir. Nós temos uma lei de parceria público-privada que ainda é pouco explorada. Então, se nós temos uma legislação que permite que seja feita uma parceria, um termo de cooperação, chama os empresários para ajudar a administrar. Ou às vezes eu não vou assumir essa entrega aqui,
e eu terceirizo a saúde, por exemplo, mas eu consigo investir mais na educação, em melhoria na escola, em reforma de escola. Então, é a parceria entre a administração pública e a iniciativa privada que pode ajudar aí para que os municípios, de um modo geral, possam ofertar de maneira mais adequada e eficiente os serviços públicos, né? E para o próximo ano, como é que você está vendo a questão das propagandas eleitorais nas redes sociais? Certamente vai ser fundamental, né? Hoje em dia nós temos grande parte do eleitorado, sobretudo o eleitorado mais jovem, né, dos 16 anos para cima, que não sai de casa para participar de uma reunião política. Tanto é que a gente tem visto desde 2018, embora a legislação permita que aconteça, os comícios. Em 2018 nós quase não vimos comício, nós vimos ali uma reunião de encerramento. 2020, por conta da pandemia, muito menos. Muito menos. Não tinha esse contato, então foi um outro desafio. E 2022 e 2024 a gente vai ter essa mesma situação. O eleitorado mais jovem é tudo no celular. Então, o candidato ou o pré-candidato que se atentar a isso, ele tem o Facebook hoje é o maior panfleteiro que existe. Você tá ali Facebook, Instagram, né, o Meta, né? Todas essas empresas fazem parte da Meta. Você tá ali rolando a tela, tá sempre um anúncio patrocinado. E isso na campanha eleitoral, o candidato que souber explorar, você tem um custo, né, um investimento para chegar nesse eleitor muito barato. Muito barato. Então você muitas vezes rodar ali 10, 15 mil de material e você investir 10, 15 mil em uma campanha de tráfego pago para vereador, o alcance que você tem é infinitamente maior. Para usar as redes sociais de forma inteligente. E uma coisa que eu falo, na região, por exemplo, de Ariquemes e região, o Facebook ainda é mais forte que o Instagram. Tem gente desprezando o Facebook, até empresários políticos também, desprezando o Facebook por causa focado muito na onda do Instagram. Mas quando eu faço anúncio pago, eu vou para o relatório, sempre estudo os dados. E eu vejo que o Meta, eu deixo no automático, o Meta levou mais os anúncios para o Facebook, porque tinha tendência de serem consumido, esse conteúdo ser consumido, mais no Facebook do que no Instagram. Então eu vejo ainda o valor muito forte no Facebook, que está sendo ainda muito desprezado pelas pessoas que utilizam até para fazer anúncios e utilizam como suas redes sociais principais, né? Sim, você não pode negligenciar o corpo a corpo, né? Com certeza. Como nós falamos no início, até está na tua área, que é a questão da estratégia. Porque o voto você vai consolidar através do relacionamento. Né? Então você tem que ter o corpo a corpo, tem que ir lá na linha, tomar um cafezinho, apertar a mão, entregar um santinho ali, mas o pré-candidato está atento a essas mudanças, como você falou, analisar as métricas, analisar os números. Então eu vou fazer o meio a meio. Eu vou para a linha, vou fazer o contato com a população, mas a minha equipe também vai estar disparando os anúncios. E a reunião grande, ela não faz voto. Não é o que significa. Às vezes, você, para mobilizar uma reunião, para fazer um número, para fazer uma foto bonita, você junta um monte de gente que já está na sua bolha, que já é seu. E daí você fica falando para 2, 3 pessoas que você poderia ter ido lá e conversar pessoalmente com essas pessoas e conquistar essas pessoas de modo muito mais fácil. Eu vejo isso muito em campanhas. Juntar uma reunião, fazem várias reuniões durante a campanha, sempre com a mesma bolha. Só para fazer número para uma foto bonita. E aí entra a questão da estratégia. A partir do momento que você também faz essa foto com aqueles apoiadores, você posta, você está dizendo para o teu adversário onde você teve. Qual foi o território que você teve. Nada impede que no outro dia ele vai lá e faça a mesma reunião com essas mesmas pessoas e você já perdeu. É isso mesmo. A gente tem até aquela história dentro do marketing político, a pessoa ali no momento da campanha, dos 45 dias, na primeira semana ela pede um botijão de gás para um candidato. Na segunda semana, ou daqui a pouco o gás já acabou, ele vai pedir para outro. Lá na última semana que o gás acabou de novo, ele pede para outro candidato. Esse terceiro candidato dá esse botijão de gás, qual é a chance daquele primeiro ganhar o voto? Muitas vezes o eleitor nem lembra, ele quer saber do benefício imediato. Benefício imediato. Tá? E lembrando, pessoal, que você dá o gás ou telha, qualquer coisa, é crime eleitoral. Não pode, tá? É só um exemplo aqui. É isso mesmo. E ainda tem muita gente fazendo política dessa forma, né? E assim, eu ainda acho um absurdo. O que esse político vai querer depois que eu vejo pessoas reclamando, a pessoa pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo isso, porque as pessoas foram criadas desse jeito.
Elas foram... Se o candidato não corta logo na campanha, ele não consegue mais cortar na sua carreira política. É uma questão cultural, né? A pessoa está visando o benefício pessoal, não o benefício coletivo. E muitas vezes você pode observar, Ivan, esse eleitor que muitas vezes critica o parlamentar é esse eleitor que pede Isso o tijolo, mesmo. que pede a telha, que pede o gás. Então, muitas vezes, se o candidato não dá o que ele está pedindo, já virou o pior político do mundo, né? Então, assim, é uma questão cultural, que é o que a gente volta lá do início, que nós temos que ter essa educação política, ensinar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, qual é o papel de um vereador? Isso mesmo. Legislar, fiscalizar, ver o orçamento. Qual é o papel de um deputado? Qual que é o papel de um senador? Muitas vezes a criança não vai saber, o adolescente não vai saber. Então, claro, você tem que adaptar a linguagem ali, se for trabalhar com criança, uma linguagem mais lúdica, para o adolescente, para um jovem, uma linguagem menos informal. Talvez estaria faltando uma disciplina voltada para isso, né? Para educação cidadania, política, né? Você Cidadania. trabalhar direitos e deveres do cidadão, educação política, né? Eu acho que se nós tivéssemos essa disciplina ou esse trabalho específico como até um trabalho complementar, o resultado não vem de imediato, mas a longo prazo, Nos próximos 30 anos a gente ia ver uma pode diferença. ver uma melhora em relação a isso, né? Que os nossos filhos possam viver em uma democracia sem estar lá o eleitor pedindo a telha, pedindo o tijolo, né? Isso mesmo. Isso é uma falta que a gente sente, né, no meio político, né, dessa formação moral, né? Eu sempre falo, né, que nem, por exemplo, a questão, ano que vem nós vamos ter a maior quantidade de candidatos, você vai ser vereador. As pessoas que querem ser candidato, a primeira coisa que ele tem que se revestir é da missão. Qual que é a missão? Como que ele pode já fazer a pré-campanha hoje? Já usar essa missão de vereador para si, trazer para si, que é buscar nas pessoas a dor delas, buscar o sentimento que as pessoas têm de mudança ou de representação. Eu sempre digo que o parlamentar, né, os cargos do legislativo como um todo, eles são uma espécie de ponte. Você tem um problema e a população. O parlamentar nada mais é do que a ponte para solucionar esse problema. Então, assim, eu sempre digo, o deputado, o vereador, não é um ser iluminado, um ser especial, não. É alguém que acha que tem a capacidade de resolver problemas, se dispõe a isso, porque quem não acompanha de perto a política não sabe também o quanto é desgastante uma vida parlamentar, né? Então você vê muitas vezes ali os benefícios do cargo, né, a estrutura em si, mas você tem um desgaste pessoal, um desgaste muitas vezes familiar, né? Você requer uma ausência de dentro de casa para você estar servindo a população também. Então, assim, são várias questões. Por isso que eu também ligadas, defendo, né, que tem que ser bem remunerado. Sim. Eu sempre defendi. Quando teve uma onda, aquela onda de mudança no Brasil, acho que foi logo depois do impeachment da Dilma, 2015, naquela época. 2016. Algumas câmaras do Brasil, eles foram lá e mobilizaram e reduziram os salários, né? Teve lugar que eles reduziram para um salário mínimo, e eu não vi isso com bons olhos, porque eu acredito que os representantes que estão ali para trabalhar, eles têm que receber bem, receber um salário justo para fazer o seu trabalho e não passar necessidade também, porque queira ou não, a pessoa tem despesas, tem a sua correria para fazer, tem gente que vai lá e se dedica e abandona todos os seus negócios, abandona a sua vida pessoal. Por exemplo, se você fosse candidato, você não ia mais conseguir advogar direito. Sim, sem dúvida. Você tem que dedicar uma coisa, né? Tem muito político, muita gente que tem aquela síndrome do pato, né? Que quer nadar, quer voar, quer correr, acaba que não faz nada direito. Então, acho que você tem que focar em uma coisa. E para você fazer as coisas bem feitas, requer sacrifício. Isso mesmo. Outra questão que a gente pode debater aqui é a questão da participação feminina. Sim. Como é que você vê? Porque a gente tem tanta dificuldade de envolver as mulheres, né? Porque está na regra eleitoral. E eu vejo assim, às vezes os partidos só colocam as mulheres só para preencher. E às vezes já teve ajuizamento, teve causas, né, até derrubando, né, a eleição de uma chapa por conta disso.
as chamadas candidaturas laranjas, né? Isso. Aquelas mulheres ali que aos 45 do segundo tempo você coloca na nominata, roda ali 1 milheiro de santinho de adesivo e acha que tá bom. Aí você vai ver na urna lá o resultado, 1, 3, 4 votos, quando muito, né? Tivemos casos de candidatas mulheres na última eleição que zeraram o voto, ou seja, nem elas votaram nelas. Entendeu? Então muitas vezes essa candidata, ela é candidata, mas trabalha para um outro candidato do mesmo partido. Então, assim, essa é uma questão também cultural, né? A gente sabe que o ambiente político é um ambiente machista ainda, né? Dominado pelos homens, né? Isso já vem historicamente, né? Culturalmente. E, de fato, as mulheres têm essa dificuldade de acesso a cargos políticos. Claro que a legislação eleitoral ela vem evoluindo, né? Nós temos ali a previsão na lei eleitoral que os partidos têm que destinar 30% das vagas ao gênero, né? E aí é uma questão interessante. Muitas pessoas acham que a lei fala 30% para as mulheres, e não é. A lei diz 30% para o gênero. Então, é o masculino ou feminino. Só que por essa questão cultural, a prática é o quê? Os 30% é mulher. Sobra para mulher. Sobra para mulher. Então, quando o dirigente partidário está montando a nominata ali e fala, ó, tem os 30%, automaticamente ele já joga para as mulheres. E nós temos até um fato curioso, Ivan. Nós temos o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, que é presidido por um homem. Então, ou seja, é uma questão até contrassenso, né? Você defende a inclusão da mulher e você não deixa nenhuma mulher na direção do partido. Então, por exemplo, na Argentina, essa questão vem sendo debatida também, lá eles criaram uma regra de paridade. Ou seja, no parlamento é 50% das vagas para o homem, 50% das vagas para a mulher. Tá tendo uma discussão de uma PEC, que inclusive vai ser votada amanhã na Câmara, a chamada PEC da anistia, que pretende aí passar o pano para os partidos políticos que não aplicaram alguns recursos, que ele visa fazer uma alteração também. Garantir 30% de vagas para as mulheres já nas casas legislativas. Que eu vejo como positiva essa mudança. Porém, você tira a obrigação do partido registrar a candidata. Ou seja, eu tenho lá 4 cadeiras na Câmara para mulheres, mas eu não tenho nenhuma candidata mulher. Então, assim, você dá com a mão e tira com a outra muitas vezes. Então, assim, é uma evolução. As mulheres têm se manifestado. A Assembleia Legislativa de Rondônia tem, salvo engano, 5 ou 6 deputadas. Temos a Ieda, a Rosângela, a doutora Thaísa, Lebrinha. Nós temos, acho que são 5 deputadas, né? Então, ou seja, é a maior bancada feminina da história da Assembleia. Na Câmara em Ariquemes, nós temos a vereadora Rosa, a vereadora Simone, a vereadora Rafaela, são 3 mulheres. Deu uma mudada nos últimos anos. Deu uma mudada. Então, assim, de fato, as mulheres ali estão começando a se envolver. E eu acho que é importante, a mulher no debate político ali, ela traz um tom diferente, traz uma perspectiva diferente, que eu acho que soma, agrega. Então, nós temos que ter, sim. E é o que eu sempre digo, Ivan, o parlamento, ele é formado pela sociedade. Então nós vamos ter ali diversos profissionais, bons e ruins, como nós temos na sociedade, profissionais bons e ruins. Então, se a gente quer uma mudança no parlamento, tem que passar por uma questão da educação da sociedade. Isso mesmo. E eu vejo com bons olhos, né? Assim, a participação feminina é importante, né? Porque, como você falou, a Assembleia Legislativa está diferente, né? Hoje, né? Se eu não me engano, é 5 mesmo? Se não me engano, são 5. E a participação feminina é extremamente importante, né? Porque como você faz política só com opinião masculina... Então você tá legislando, criando lei para todos, sem ouvir uma parte desse todo, que são as mulheres, né? Você é do Acre, né? Isso, eu sou acriano. Acriano. Então, falando com a Mirla falou que você... Não, foi você que primeiro falou que tinha feito... o jurídico para Mirla ano passado, né, lá no Acre. Isso, né? Eu sou nascido no estado do Acre, né, morei lá até 2017. Em 2017 vim para Rondônia, vim para Ariquemes. A minha esposa é ariquemense e aí viemos para cá e eu continuo, né, com alguns clientes, algumas ações lá no Acre e tive a oportunidade de ano passado participar da equipe jurídica da campanha da Mirla, né? Que teve até conversando com você recentemente. Isso, a gente fez uma live eu e a Mirla. A Mirla é uma grande amiga minha. Que uma referência para mim na área do marketing, também, né? Ela foi candidata a deputada federal ano passado, o irmão dela foi candidato ao Senado, ela teve até aquela situação
Estava tudo certo para o irmão dela ser candidato a vice Sim. do atual governador Gladson. Aham. E o partido dele, na época das convenções, tirou a presidência dele. Foi um momento bem tenso ali daquela fase E o da partido campanha. lançou candidatura própria ao governo. E eu fui lá na pré-campanha, estive lá com ela. E ela ainda falou, Ivan, se o meu irmão puder sair de vice do Gladson, tá feita a minha campanha como deputada federal. Agora, se ele tiver que sair senador, daí é mais difícil. Como é que ele, como candidato a senador, ajudaria ela? Automaticamente precisa apoiar outros deputados federais, né, para ter o apoio de volta, e a irmã também candidata a deputada, né? Mas foi uma equação que foi feita ali, né? A Mila fez uma campanha muito bonita, uma campanha realmente de ideias, de propostas, né, que cresceu ao longo do período eleitoral. Ela ficou como segundo suplente do União Brasil, né? Então, assim, foi uma campanha muito bacana de participar. De boas ideias, ela é uma pessoa sensacional, né? Estivemos ali contribuindo um pouquinho também na retaguarda jurídica. E aí o irmão dela se elegeu senador sem apoio, né, do candidato a governo dele, sem o governador teve que lançar, acho que é obrigação lançar uma chapa para Senado? Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas lançaram. Mas o governador, ele estava com o governador, na convenção do governador, ele estava do lado do governador. Eles eram grandes parceiros, né? Para quem não conhece a história do Alan Rick, o irmão da Mirla, ele foi 2 vezes deputado federal e o deputado federal bolsonarista roxo, né? Sim, e sabe que o Acre virou, né? O Acre era puxado para a esquerda, né? Sempre os governos, né? E nos últimos anos virou para a direita. O Acre, durante 20 anos, né? Ele foi governado pelo PT, né? O Jorge Viana, Tião Viana. Então, Jorge Viana foi candidato, né? Foi candidato a governador, perdeu a eleição. Hoje ele é presidente da Apex, né, que é um instituto do governo federal que lida com as negociações de relações exteriores. Né? O Jorge que foi prefeito de Rio Branco, foi governador, foi senador, e aí perdeu a eleição também em 2022. E o governador Gladson, ele se elegeu 2 eleições seguidas, elegeu e reelegeu no primeiro turno. No primeiro turno. Gladson que já foi deputado federal, 2 mandatos, né, foi senador e como governador, tanto a eleição quanto a reeleição, eleito no primeiro turno, né? Ele tem, de fato, um carisma popular muito grande, e aí os bastidores dizem aí que ele vai renunciar ao governo para tentar uma candidatura ao Senado novamente. É uma tendência de quem é candidato ao governo, né? A gente já ouviu essa conversa aqui em Rondônia, né, da questão do governador Marcos Rocha. Também talvez poderia ser uma possibilidade para ele. Que se ele quiser continuar na política, ele tem que renunciar, né? E são 2 candidaturas, ou a deputado federal ou a senador, né? Isso passa também, Ivan, a questão da estratégia, né? Porque quando você tem um cargo do executivo que vai à reeleição e ele pretende seguir vida política, ele necessariamente ele tem que renunciar. Aí a gente vai para a questão da estratégia. Qual é o cargo mais valioso nessa composição? O de vice. Porque o vice, caso o titular renuncie, ele passa a ser o governador, passa a ser o prefeito. Então, essa questão dos bastidores, nesses casos de reeleição, ganha muita importância a figura desse vice. Com certeza. Numa reeleição, o vice ele vira uma peça-chave, né? Uma ferramenta estratégica. Com né? certeza. Aqui em Rondônia, o Daniel Pereira se tornou governador quando o Confúcio saiu, né? O Caula se tornou governador quando o Cassol saiu para o Senado. Né? O Cassol se elegeu senador, Confúcio se elegeu senador. Está numa tendência. Sim, exatamente. Então, assim, vamos analisar aí essas candidaturas de reeleição ano que vem. Quem serão os vices, que esses vices têm tudo para ser os próximos prefeitos, né? Com certeza. De repente, o vice pode ser até um atalho para chegar na prefeitura. Isso mesmo. Mas é isso, doutor Tássio. Eu acredito que a gente já deu uma boa pincelada. E foi muito bom bater esse papo com você aqui. Espero a gente poder fazer isso mais vezes, né? Pegar outros assuntos, pegar assunto específico e vir destrinchar, trazer sua opinião, a gente bater esse papo, que o objetivo principal é levar a informação para as pessoas e tentar também ajudar na questão moral, que eu sempre bato nessa tecla. Eu acredito que todas as pessoas que a gente puder influenciar da forma correta para fazer uma política melhor e mais saudável, acredito que essa é uma das missões nossas hoje aqui. Com certeza, irmão. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade de a gente estar trocando ideia aqui, conversando, né, falando de política, dessa importância da educação política, falar sobre direito eleitoral, que é uma área
que eu sou um grande entusiasta, até incentivo outros colegas a migrarem para a área eleitoral, que é uma área muito boa, né? Às vezes a faculdade você não oferece ali a matéria do direito eleitoral e muitos colegas vão ali para aquela advocacia tradicional, a área familiar, a área criminal, mas a área eleitoral é uma área muito dinâmica, uma área muito boa e que precisa de mais colegas também, né? Acho que ao contrário de que alguns falam, não vem para cá, eu acho que eu vou no movimento inverso. Venham para cá, venham para a advocacia eleitoral, porque é uma área muito boa, muito dinâmica, e você está lidando diretamente com a população, né? E aí a grande dificuldade do advogado eleitoral é o quê? É entender ou discernir que não é pelo fato dele estar no ambiente político que ele é político. Uhum. Você tem que dar a segurança jurídica necessária para que o político possa, então, fazer a campanha e pedir o voto. O advogado eleitoral ele é fundamental numa campanha, mas ele tem que ficar nos bastidores. O holofote, o foco central tem que ser o parlamentar ou o candidato. O candidato. Muito show, muito bom essa conversa e muito esclarecedora. E eu só tenho a agradecer, Dr. Tássio. Muito obrigado. E, pessoal, você que está acompanhou essa nossa conversa, esse nosso bate-papo até aqui, clica aí em compartilhar, manda para frente, manda para os seus amigos. Siga as nossas redes sociais. Sua rede social, como é que é, Dr. Tássio? Tássio Farias com 2 S. Tássio Farias com 2 S, lá no Instagram. O meu é ivandelara.mkt de marketing. Acompanhe nas redes sociais, acompanhe no YouTube. A gente sempre vai estar produzindo conteúdo e tentando informar, tentando trazer alguma informação importante que possa ajudar nessa trajetória de pré-campanha, que é o que nós estamos vivendo nesse momento e que é muito importante para a construção da reputação do pretenso candidato em 2024. Até mais.